amor de Deus, amor capaz de iluminar o céu, a terra e o mar, mostrando ao mundo que é preciso amar. Eu quero paz e amor na terra, e sei que você quer também. Então vamos acabar com a guerra, dando o mundo praticando bem. Boa noite! Mas só se for amando, É junho, é São João. Deus é o próximo também. A gente acha, tem um baú que a gente encontra, Ney. Amando para a luz, seguindo as pegadas de Jesus. Eu quero paz e amor na terra, e sei que você quer também. Então vamos acabar com a guerra, todo mundo praticando bem. Boa noite, Rosângela, Ney, Alexandra, Mari, Franciano, pessoal entrando. Vitor, boa noite, pessoal mandando alô. É São João, cada um na sua casa. Meu amigo George, Samile, boa noite. Hoje a gente está no clima junino. No Spotify, Ney. Lá na playlist do Luz da Esperança tem. Procura Luz da Esperança no Spotify e você encontra essa música aí. Mostrando ao mundo que é preciso amar. Eu quero paz e amor na terra, e sei que você quer também. Então vamos acabar com a guerra, todo mundo praticando bem. Ver é bom, mas só se for amando. Pessoal entrando e tal, boa noite todo mundo. Próximo também. Bacana. Tia Ana, até a tia Ana tá entrando. Boa noite, diretamente do Rio de Janeiro. E aí, gostaram do forrozinho? São João, a gente está falando de Parnaíba, no Piauí, Nordeste. A gente gosta de São João, a gente gosta. Tenho a admitir que eu estou sentindo falta. Pandemia, essas coisas, a gente até agora estava aguentando de boa, mas acabou o São João. Mas a gente faz em casa, a gente faz com a família, né? Vocês estão vendo que agora estão tendo algumas novidades, a coisa está mais iluminada, né? Aqui o estúdio que nós estamos montando, né? E aos poucos a gente vai melhorando as transmissões, a gente vai... Mas o mais importante, que é o conteúdo, esse continua sendo de coração, esse continua sendo sobre a tutela de nosso Senhor Jesus e de de Deus Pai maior, abençoando a todos nós, tá bom? Então sejam todos bem-vindos ao Luz da Esperança Virtual. João Narciso, Rosângela, Machado, Navegante, Célia, o pessoal aí entrando, certo? Pessoal do Rio de Janeiro, os familiares aí, a tia Ana, amo vocês também, pessoal. Que bom, né? Que temos aqui os bastidores. A Lívia acabou de tomar banho, tá toda de toalha. Aí só fez assim. Não tomou banho ainda não. Foi, vai tomar banho. Só de toalha. E é isso, pessoal. A alegria de Jesus. A alegria de ser cristão. A alegria de conseguir encarar as coisas de uma forma mais leve, mais suave, né? Isso aqui é mais revigorante a todos nós, é isso. Né? A gente seguir como intermediário, como trabalhadores do Cristo, isso é muito legal, tá bom? Então, vamos começar nossa palestra hoje com a prece, né? Hoje a mensagem foi a música, a mensagem foi a alegria. Eu quero paz e amor na terra e sei que você quer também. Então, vamos acabar com a guerra, mudando o mundo, praticando o bem. E é isso, pessoal, é mudar o mundo, é praticar o bem, é renovar os nossos sentimentos, é entender o processo, né? Principalmente fortalecendo os laços da família. Isso é fundamental, que a gente consiga entender tudo isso. Então, sejam bem-vindos.
Vamos fazer a nossa oração para a gente começar? Então vamos elevar o pensamento a Jesus, sentindo a presença dele conosco, nos abençoando, nos fortalecendo e mais do que isso, nos unindo no amor de Deus. O Pai de infinita bondade, que nesse momento emana a sua energia em cada um de nós. Muito obrigado por mais essa oportunidade de nos reunirmos em teu nome, Senhor, e que a mensagem de hoje possa servir para nós, hoje e sempre. Que assim seja, meus amigos. Muita luz. Deixa eu só baixar aqui, que a música tem hora que ela se empolga, né? Mas é isso. Bacana. Beleza, pessoal? Então vamos hoje. Hoje a palestra é sobre bem-aventurados aflitos. É uma das bem-aventuranças que mais chama a atenção de Jesus. Jesus fala, bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois herdarão a terra. Mas bem-aventurados aflitos sempre soa como assim, Jesus fala que a gente tem que gostar de aflição. Jesus fala que a gente tem que gostar de passar por dificuldades. Não, não é isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que a aflição que nos aparece, nós temos que transformá-la na bem-aventurança. Porque quando nós fazemos isso, nós alcançamos o consolo. Por isso que bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Consolados com a mensagem do amor e da fraternidade, da renovação. Entender que a dificuldade que nós passamos, na verdade, é igual ao que acontece no nosso dia a dia, é no caminhar. Entrando um pouco aqui na área da física, a gente aprende que o atrito é o que faz a gente andar para frente. Se você tem um chão que não tem atrito, você escorrega e não sai do lugar. Você precisa do atrito para dar aderência e você ir adiante, você evoluir. A gente sempre brinca na mocidade, que diz assim, que Deus dá dificuldade conforme a força do guerreiro. Eu acho que ele está me confundindo com Rambo, porque, rapaz, mas é só brincadeira, porque na verdade é isso mesmo. Deus permite que a gente colha o fruto que plantou, para que a gente possa aprender e nos aproximar dele de forma direta e objetiva. Porque senão, vejamos, quando a gente entende que nós somos os dentes tortos da arcada dentária divina, vamos dizer assim, quando alguém tem um dente torto, a pessoa precisa usar aparelho. Eu sou eu precisava usar aparelho, eu não uso de teimoso. Teimoso mesmo, mas isso aí não... Tem coisa que a gente melhora, tem coisa que a gente ainda não tá bom, não. Mas quando uma pessoa usa o aparelho, ela usa para quê? Ela usa para melhorar a arcada, né? Ela melhora e tal. Se tem algum dentista aí vendo agora a gente, vai falar, fica bom e tal. Mas não é da noite pro dia. Vai tratando, vai ajeitando, aperta aqui, todo mês faz manutenção, vai ali, não sei o quê. Você passa por uma dificuldade, por uma aflição. Mas o resultado disso é que é o teu objetivo. Seu objetivo não é o aparelho, não é o apertado. O seu objetivo é melhorar algo que precisa ser ajeitado. Isso é o fundamental. Perceba que o aparelho ele é opcional, tanto que eu optei não usá-lo, embora necessitasse. Mamãe estiver me ouvindo aí, está assistindo a gente, ela está falando assim, precisa, está confirmando comigo. Então, que a gente entenda o processo da aflição como um processo de justiça de Deus. Não castigo. Jamais castigo. Qual o pai e a mãe que amam seus filhos e podem até chamar de castigo, mas na verdade são orientações. E principalmente são consequências de algo que você fez errado. Ninguém foi castigado pelos pais se não fez nada de errado. Se você fez algo de errado, você vai colher o fruto desse seu erro, mas o mais importante é que você corrija esse erro. A gente já falou aqui algumas vezes. Não se aprende errando.
não se aprende errando. Ah, é errando que se aprende. É mentira. É corrigindo o erro que se aprende. Se errar ensinasse alguma coisa, a gente deixava os meninos tudo solto errando e não precisava nem de professor. Não é isso. Você precisa de orientação, de exemplo. E no momento em que há um equívoco, alguém orienta e mostra como é que corrige esse equívoco. Para nós, o grande mestre que orienta e que mostra como faz é Jesus. Jesus é o grande mestre de todos nós. É aquele que verdadeiramente nos traz a orientação, a educação e, mais do que isso, o exemplo de como fazer. E é exatamente nesse ponto que a gente vai tratar hoje. É nesse ponto que a gente tem que entender hoje que não existe castigo divino. Que quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, não significa que ele quer que você sofra e que você fique feliz com isso. Não. Ele quer que você perceba a causa daquilo. Por que que você está sofrendo? O que está trazendo aflição a você? O que está gerando angústia? Se é algo que está ao seu alcance, mude, trabalhe, evolua, aprenda. Se é algo que não está no seu alcance, tire a lição daquilo e toca para frente. Porque o que não tem remédio, remediado está. Não tem o que fazer, a gente segue. Se não tem o que fazer, aprende a lição e toca para frente. Isso é o fundamental. Esse é o essencial. Entender isso é fundamental. E a justiça, ela vem exatamente quando Jesus compensa a aflição com consolo. E se você não recebe esse consolo nessa existência, você vai receber na existência futura, na vida futura. Porque senão Jesus seria um mentiroso. Quantas pessoas a gente conhece que nascem, morrem, voltam ao plano espiritual em sofrimento? E eu não vou nem falar da questão das crianças. Morreu pouco tempo depois, já nasce doente, já tem uma série de dificuldades e depois ainda vem a falecer. Percebam que se a gente não considera Deus como uma criatura justa, que sentido tem a vida dessa criaturinha que nasceu e pouco tempo depois já desencarnou? Que sentido tem para ele, para nós? Mas se a gente entende que Deus é uma criatura infinitamente justa e que tudo que acontece, acontece para o nosso bem, para a nossa evolução, a gente começa a parar e raciocinar. Tem sentido? Como que tem sentido? Busca a resposta. Porque busca a verdade, ela vos libertará. Você não tem que acreditar porque eu estou falando, ou porque Cicrano fala, Beltrano fala, porque o padre, o pastor, o rabino, o ancião, o palestrante espírita. Não. Você tem que buscar e construir a sua verdade, a sua fé. Porque quando você constrói a sua fé, nada abala. Mas uma fé pautada em razão e coração. Tem que ser as duas coisas. Nós temos razão e sentimentos. Eles têm que entrar em acordo. Eu não posso ser estritamente racional ao ponto de, não, eu só acredito nisso, nisso, nisso. Eu não posso ser só emocional. Diga boa noite. Então, a gente aprende ali também, ó. Diz boa noite ali. Boa noite aqui. Vai ficar aqui com o papai hoje? Até o final? Vai ficar aqui? Então, bora ficar aqui. Então, a gente tem que entender que o processo da aflição, ele vem como consequência de uma ação nossa, e não como um castigo de Deus, que eu não tenho nada a ver com isso. Como, por exemplo, eu já ouvi falar, essa pandemia é Deus castigando o ser humano porque estava fazendo errado. Será que todos os seres humanos estavam fazendo coisas erradas? Todo mundo? A humanidade inteira. Não tinha ninguém fazendo o que é certo. Ninguém. Ou não? Que a pandemia ela vem para trazer lições para todo mundo. Não como castigo.
mas como uma intervenção divina no momento de parar e pensar. Porque mesmo quem praticava o bem tinha pontos e tem pontos a refletir e a melhorar. Isso é fundamental. Isso a gente tem que entender. Por isso que a pandemia é para todo mundo. Não é como castigo para o povo A, para o povo B, para o povo C. Só a gente está no mesmo barco. Nós todos somos filhos de Deus, independente do rótulo que a gente use. Se você se usa um rótulo religioso, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou muçulmano, não interessa. Deus é o mesmo para todo mundo e nós devemos nos amar todos. Isso é o fundamental. Isso é o essencial. E esquecer esses rótulos. Fulano é branco, cigano é negro, outro é amarelo, outro é cor de abóbora. Quem se importa? A gente é humano, a gente tem que se amar. É o amor. E se a gente não consegue se amar, a gente tem que fazer pelo menos o primeiro passo, que é o que Jesus ensina. Quando Pedro, tem uma história interessante de Jesus. Pedro uma vez tinha ido pescar, Jesus tinha ficado em casa, ele tinha ido pescar, Pedro era pescador. E quando ele estava voltando, Pedro foi cobrado, o imposto foi cobrado. Está lá no Atos dos Apóstolos. Minto, está no Evangelho mesmo. Agora fiquei na dúvida qual. Mas ele foi cobrado, Pedro. E Pedro então chega para Jesus indignado, com raiva. E aí, o cara me cobrou, não sei o que, a moeda eu já não tinha, o cara veio cobrar a história dos publicanos, aquela coisa toda. E Pedro chega então com aquela revolta no coração e Jesus fala assim: Pedro, o que foi que ele fez? Aí ele me cobrou. E qual é a função dele? Cobrar. E o que foi que ele fez diferente da função dele? Nada. E qual é a sua função? Senhor, a sua função é, no mínimo, tolerá-lo, para que um dia você possa amá-lo. A gente nem se tolera, pessoal. As pessoas esqueceram a palavrinha tolerância. Eu posso não concordar com nada do que você fala, mas você é filho de Deus igual a mim. É o meu irmão espiritual, nós na mesma raça humana, no mesmo planeta. Todos somos irmãos. E a gente esquece disso. É essa tolerância que talvez seja a grande lição que a gente tenha que aprender. E se ainda temos pandemia até agora, se ainda não saiu uma vacina até agora, é porque, infelizmente, a gente ainda não aprendeu a lição. E ainda digo mais, vai sair a vacina em breve, esse mês ainda. Vai ter alguma coisa, a gente vai voltar, e se a gente não aprender, vai ter consequências disso. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender que a aflição nada mais é do que uma consequência de uma ação nossa. É ação e reação, é física, é causa e efeito. É isso que acontece. E a gente não pode esquecer disso. A gente não pode jamais esquecer disso. E Jesus mais uma vez nos lembra: orai e vigiai. Orai e vigiai. Não é só rezar não, pessoal. Vigia, mas não é o outro não, que está saindo de casa, que está, meu Deus do céu, não. Vigia a ti mesmo. Vigia os teus sentimentos. Vigia o que você está sentindo quando você vê uma notícia que não te agrada. Lembra que semana passada a gente falou de raiva, aquela sensação que você tem que deixar passar, mas tem que admitir que sente, para poder trabalhar ela, para transformá-la. É o sentimento que tem que melhorar. E para isso eu tenho que o tempo todo estar antenado, tenho que estar ligado. Quando a gente vê uma notícia ruim na televisão, quando a gente liga, às vezes só vem coisa ruim. Se você não consegue ainda trabalhar isso em você, desliga. Vai escutar uma música aqui, como a gente botou no começo, forrozinho bom, espírita, levando uma mensagem boa, mas pode ser cristão, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser uma música que te traga um sentimento bom, independente de ser religiosa ou não. Vai ouvir uma música, vai fazer uma leitura edificante,
uma mensagem, um livro, algo que te traga coisas boas. Renova a tua alegria. As pessoas estão deixando de ser alegres. As pessoas estão muito aflitas e preocupadas e não sabem com o dia de amanhã, e isso é natural. Essa Dario, você não está não? Tô. Sinto. Ansiedade, aflição. Quando eu falo, eu sempre repito isso, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Eu sou o primeiro a ouvir. Sinto aflição, sinto ansiedade. Mas a gente não pode perder a alegria, meus irmãos. Alegria. Entender isso. Por isso que é bem-aventurado. Pessoal, procurem o significado de bem-aventurado. Só bem-aventurado é a pessoa mais feliz que tem. Mais feliz que tem. Entender que o mais importante é ser e não ter alguma coisa. É ser alguém melhor. Por que os nossos irmãos americanos, com todo o amor e carinho que eu tenho pelos irmãos americanos, mas por que às vezes eles se metem tanto em guerra? Porque, infelizmente, para a língua inglesa, ser e estar é a mesma coisa. Para nós, não. Eu sou feliz, mesmo estando às vezes com raiva, mesmo estando às vezes triste, mesmo estando com dificuldade. Mas eu sou feliz. Isso é fundamental. Até nisso, Deus, em sua infinita sabedoria, coloca na pátria do Evangelho, a pátria brasileira do Evangelho, porque nascer no Brasil é um privilégio. Temos que ter alegria disso, de estarmos na pátria do Evangelho, na pátria do Cruzeiro, que vai levar o amor e a fraternidade a todos os povos. Pelo menos devemos fazer a nossa parte. Não é à toa que o Brasil é o país mais católico, mais protestante, mais espírita, é o mais cristão do mundo. Entender isso é fundamental. Mas mais do que isso, colocar em prática é fundamental. Tem uma história muito interessante, eu já até falei ela aqui uma vez. Quando Joana de Cusa se converte ao cristianismo e começa a trabalhar em nome de Jesus, a pregar em nome de Jesus, e para onde ela ia, ela levava seu filho, amparando, auxiliando, cuidando, se dedicando ao próximo. E por causa disso, foi condenada à fogueira. Está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Foi condenada à fogueira. E ao ser condenada à fogueira, o soldado que ia colocar fogo nela, no seu filho, chega e fala assim: nega esse Cristo que eu te solto. E o filho de Joana ainda diz assim: mãe, faz aí, libera nós. E ela fala assim: cala que você não sabe de nada. Você está aprendendo. Você está evoluindo ainda. E então o soldado romano ainda repete mais uma vez: renega o Cristo e será solta. E ela mais uma vez se nega. Então o soldado romano coloca fogo, e quando as chamas já estavam pegando nos pés ali dela, ele diz assim: o que foi que esse Cristo te ensinou de tão importante que você não é capaz de negar e vai morrer por causa dele? Nesse momento ela olha para ele e diz assim: ele me ensinou a te amar. E aquele soldado então fica sem palavras. E a chama toma o corpo de Joana, mas só o corpo, porque ela e o filho em espírito já estavam abraçadas com Jesus no plano espiritual. Jesus ensina a nós a amar, mesmo aqueles que às vezes a gente nem tolera. Então vamos tolerar, porque assim a gente elimina 90% das aflições da nossa vida, porque a gente começa a entender que Jesus é alegria, é amor e é paz.
Deus nos abençoe, meus amigos. E hoje com participação especial. Você quer falar alguma coisa? O que foi que você aprendeu sobre Jesus? Que ele protege a gente? Que ele ajuda a gente? E está ajudando todo mundo. Não é verdade? É verdade. Está aprendendo com as aulas da tia Liene, tia Joana, lá no Sementinha de Luz. Todo sábado no canal do YouTube, do Luz da Esperança, tem o Sementinha de Luz. Que agora a gente vai mudar, né? Vai ter o canal agora, é youtube.com/barra Luz da Esperança. A gente está mudando o endereço para ficar mais fácil para vocês encontrarem o canal do YouTube lá da gente. Vai ter muita coisa nova lá. A gente, vocês estão vendo que estão aparecendo as novidades, umas luzes, umas coisas. Vai ter umas coisas bem legal, tá bom? Fazer a dublagem em inglês? Será que vai ter dublagem em inglês? Certo? Não sei. Uma coisa, lembrando, né? O pessoal que está no tratamento. Pessoal, se tiver alguma pergunta, pode falar. Agora é a hora das perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, o momento é agora. Certo? Não sei não, Ney, fazer dublagem em inglês, alguma coisa? Certo? A Lívia vai fazer a dublagem? Ela pergunta para a tia Roberta. Como é que você fala para a tia Roberta? Ela tá com vergonha. Fala, como é que você pergunta para a tia Roberta? Tia Roberta, what are you doing? É? Então, quem quiser participar do tratamento espiritual à distância, não tem limite de nomes, né? Tem gente que, Daria, eu quero botar o meu nome e da minha família. Pode? Pode, pessoal. É gratuito, é oração, é vibração, é harmonia, é evangelho no lar. Isso é fundamental, certo? Eu tinha uma pergunta lá, responde aqui, responde aqui para o meu filho, porque o pai dele ou o pai Deus? Por que o pai castiga? Deus? Que Deus não castiga, mas a gente colhe o fruto que a gente planta. Quando a gente erra, a gente acaba colhendo o fruto que a gente errou. Então, quando o pai e a mãe da gente diz assim, menino, não faz isso, né? E tu vai lá e desobedece, isso acaba gerando uma consequência. E essa consequência, ela vem numa, não punição, mas no efeito de uma causa que a gente fez equivocada. Sempre que a gente faz algo errado, a gente recebe algo de ruim também. Quando a gente acerta também, a gente também recebe uma coisa boa. E isso é importante, pessoal e para os filhos. Às vezes o pai e a mãe lembram muito de dar a rédea, vamos dizer assim, de castigar, vamos botar esse termo, né? Embora você dá uma consequência quando o filho erra. Mas quando o filho acerta, às vezes você não elogia, você não dá um beijo. Você, que bom, parabéns, é isso aí. Porque isso também é importante. As duas coisas, um equilíbrio. Não só uma, nem só a outra. Não ficar só, tá tudo certo, tá tudo bom, e nem ficar que tá tudo ruim, que tá tudo ruim. O que é errado, o que é certo. Tem aquele velho ditado, né? O que é errado, mesmo que todo mundo faça. E o que é certo, mesmo que ninguém faça. Certo? Então não existe certo e errado nisso. Tá bom? Então é uma consequência do que a gente faz. Beleza, Eulalia? Se tiver mais alguma pergunta, você vai dormir? Vai lá com a mamãe dormir. Diga boa noite para as pessoas. Boa noite. Manda beijo. Que ali também, ó. Aqui tem ali, ó. Facebook e Instagram. Vai lá. Te amo. Como que você conta a história? Vou lá, pois eu vou lá contar uma história pra você. Já. Se o papai terminar aqui, eu vou lá. Toda noite tem história. E é isso, pessoal. Então, quem quiser participar do tratamento, pode mandar quantos nomes for necessário. Se quiser. Eu quero participar, eu e minha família toda. Bota o nome de todo mundo, não tem problema nenhum. Tá bom? A gente está aqui para ajudar mesmo. Quem quiser marcar o Evangelho Conectado, também mesma coisa, só mandar a mensagem, ou no Instagram, ou no Facebook, manda um message, tudo gratuito, tá bom? E é isso. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Se não, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Deixa eu ver se tem uma... qual é a música que está tocando aqui? Essa é boa também. O chamado. Vamos fazer, não? Vai esperar o papai? Vamos fazer a prece, então? Então vamos fazer a prece. Deixa eu diminuir aqui para a gente fazer a prece. Vamos lá? Então, fechar os olhos.
Vamos elevar o pensamento a nosso Senhor Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a alegria que cai sobre nós em forma de amor e paz. Agradecer, Senhor, pela oportunidade de falarmos do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos, e mais do que isso, sentir a Tua luz em nós, o Teu calor aquecendo os nossos corações e melhorando e abençoando a nós e os nossos familiares. Abençoa, Senhor, a todos, os vizinhos, nossos estados, países, a humanidade, Senhor. Atende principalmente aqueles que estão mais necessitados e que o Teu amor e as Tuas bênçãos possam se transformar cada vez mais na alegria de viver. Que Deus seja louvado sempre e que assim seja, meus amigos. Muita luz. Tá bom? Beijo. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe. Qualquer coisa, só mandar mensagem, a gente está online. Até mais, até mais. Tudo de bom, pessoal.